Bom, pessoal, então temos aí a questão número 5. E ela está dizendo assim: um número de telefone celular é formado por 9 algarismos. Determine quantos números de telefone podemos formar com algarismos diferentes que comecem com 9 e terminem com o número 7. Ok? Bom, então, como a gente fez nos demais exercícios, vamos dividir em 3 momentos: pergunta, dados e a resolução. Pessoal, antes da gente colocar os dados, você vai ver que vai ser necessário a gente montar aqui um esqueminha para a gente observar com quais informações a gente vai trabalhar, certo? E o que representa cada uma delas. Bom, então vamos lá. Vamos desenhar esse esqueminha aqui que vai fazer parte da nossa resolução. Pessoal, lembrando, bom, se a gente está trabalhando com algarismos, quais são os algarismos que formam o nosso sistema numérico? Bom, nosso sistema numérico é formado por 10 algarismos e são esses daqui, indo do 0 até o 9, certo? Bom, e a gente está trabalhando com o quê? Com um telefone que é formado por 9 algarismos. Vocês vão ver aqui ó, que a quantidade de espaços que eu coloquei foi justamente 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Só que foi a outra informação que eles disseram? Que não só a gente vai trabalhar com algarismos distintos, como também que esses telefones que a gente for, esses números de telefone que a gente for gerar, tem que começar com 9 e tem que terminar com 7, certo? Bom, então vejam o seguinte, pessoal, que a ordem dos elementos importa de um número de telefone para o outro. Por quê? Vamos considerar aqui, por exemplo, assim, só o começo do meu telefone. Então, considerando aqui 901, por exemplo. Vejam que quando eu considero 910, já é um telefone diferente, certo? Então, quer dizer que a ordem dos elementos importa na diferenciação de um número para o outro, ou seja, de um agrupamento para o outro. Bom, que outra informação que a gente sabe? Que esse telefone que a gente tem que formar, ele tem que ser composto por algarismos que sejam diferentes entre si, certo? Ou seja, tem que ser algarismos distintos. Bom, dessa informação aqui, considerando que os elementos eles têm que ser distintos, a gente tira outras informações. Bom, se a gente está usando que o primeiro tem que ser o número 9, quer dizer que eu não vou poder colocar o 9 nas demais posições, porque eu estou trabalhando com algarismos distintos. Eu tenho que criar números de telefones com algarismos distintos. Se eu já utilizei o 9, quer dizer que o 9 não vai poder aparecer aqui no interior do meu número de telefone. Mesma coisa para o número 7. Se o meu número já é composto pelo número 7, ele tem que aparecer o número 7 na última posição, e eu estou trabalhando com algarismos distintos, quer dizer que eu também não vou poder utilizar o número 7. Bom, pessoal, então o que eu tenho aqui? Eu tenho com quais elementos eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com esses 8 elementos aqui, ó. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 8, que no total totalizam 8 elementos. E eu trabalhando com o quê? Com 8 elementos. E eu estou trabalhando em relação... Eu quero formar agrupamentos de quanto? De quantos elementos? Bom, basicamente eu vou ficar preocupado aqui com essas posições que estão no interior do número do meu telefone, porque a primeira e a última já estão definidas. Então eu vou trabalhar só com esse interior aqui. Bom, mas se já tem duas posições que são ocupadas e o meu número ele é formado por 9, quer dizer que das 9 eu já tenho duas ocupadas, ou seja, me restam apenas 7 posições para preencher. Certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, meus agrupamentos eles vão ser compostos por quantos elementos? Por 7 elementos. Ok? Bom, pessoal, então vejam que isso daqui, ó, com essas informações aqui, o que isso daqui configura? Configura um problema de arranjo. Por quê? Porque se essa quantidade for menor ou igual a essa, que é porque 7 é menor do que 9, perdão, porque 7 é menor do que 8. Se todos os meus elementos eles têm que ser distintos, o exercício está falando que os algarismos eles têm que ser distintos quando ele for aparecer aqui no agrupamento que é no telefone. E se a ordem dos elementos importa, como eu já expliquei para vocês que importa, apenas a ordem deles já vai gerar um número diferente, então quer dizer que a gente está trabalhando com um problema de arranjo, certo? Ou seja, o que a gente está querendo determinar a resposta disso daqui é basicamente determinar a quantidade de formas que a gente tem de arranjar 8 elementos, tomando eles de 7 em 7. Certo? A gente quer determinar de quantas formas a gente pode organizar esses 8 elementos restantes aqui nessas 7 posições
que falta para preencher os nossos números de telefones, certo? Bom, mas se a gente sabe que a gente está trabalhando com arranjo, basta jogar na formulinha do arranjo. Então, aonde aparece N, eu vou substituir por 8 na fórmula, e aonde aparecer K, eu vou substituir por 7. É isso que eu fiz aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho 8 fatorial dividido por 8 menos 7 fatorial. Mais 8 menos 7 é 1. Sempre resolvo o que está entre parênteses primeiro. 8 menos 7 é 1. Bom, mas por definição de fatorial, a gente sabe que 1 fatorial é quanto? 1 fatorial é 1, certo? Bom, e alguma coisa dividido por 1 é sempre alguma coisa. Então, 8 fatorial dividido por 1 é 8 fatorial, ok? Bom, mas o que é 8 fatorial? 8 fatorial é o produto dos 8 primeiros números naturais. Então, é 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8. Quando você calcula isso, você obtém 40.320. Ou seja, existem 40.320 formas de se arranjar 8 elementos, tomando eles de 7, 7. Bom, mas aplicando a esse problema, quer dizer que existem 40.320 números de telefone que a gente pode formar nessas condições aqui. Que condições? Começando, um número que tenha 9 algarismos, certo? Começando com 9, terminando com 7, e onde todos os algarismos são distintos entre si. Ok? Bom, pessoal, então agora eu vou ensinar vocês a fazer esse problema aqui, resolver esse problema sem utilizar a fórmula. Tá? Lembrando, pessoal, nesse caso aqui, ó, essa aqui foi utilizando a fórmula. Nesse caso aqui, como as informações não estão explícitas, você tem que fazer o esqueminha para mim saber que você conseguiu enxergar o problema, certo? Se vocês aparecerem com essas quantidades aqui sem me explicar o porquê, eu tenho que ficar desconfiado, certo? Porque não dá para tirar essas informações aqui apenas do enunciado. Você tem que interpretar o enunciado, montar o exercício para depois validar quais as informações você vai utilizar, certo? Então você precisa desse esqueminha aqui para depois vocês preencher essas informações e não só isso, e depois jogar na fórmula, certo? Bom, pessoal, então no próximo slide eu vou ensinar a vocês a resolver esse problema sem utilizar a fórmula, ok? Utilizando apenas o princípio multiplicativo, certo? Bom, pessoal, como a gente está trabalhando com o mesmo exercício, a gente está trabalhando com as mesmas informações. Então, o que é basicamente o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar esses 8 algarismos restantes para ser preenchidos aqui. A gente quer determinar de quantas formas distintas a gente pode organizar esses 8 elementos restantes aqui em 7 posições do nosso número de telefone, certo? Vejam então que eu tenho 8 elementos disponíveis e eu quero preencher 7 espaços, ok? Bom, então são as mesmas informações. Disso daqui a gente consegue intuir todas essas informações aqui, certo? A gente tem 8 elementos, a gente quer colocar 7 desses 8 elementos aqui dispor no nosso número de telefone. A gente está trabalhando com elementos distintos, porque foi o que o exercício me falou, certo? E a ordem dos elementos a gente sabe que importa, ok? Bom, a gente sabe que é um problema de arranjo e a gente resolve problemas de arranjo dessa forma. Só que eu não vou utilizar a fórmula, eu quero utilizar apenas o princípio multiplicativo. Então, como é que eu monto esse problema através do princípio multiplicativo? Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar quem são as minhas situações. Bom, vocês vão ver que nesse caso eu tenho 7 situações. Por que 7 situações? Cada uma das situações eu quero determinar, escolher um número para essa posição, um número para essa, um número para essa, e assim por diante até essa daqui, certo? Mas vejam que quem que é essa posição aqui? É a posição número 2 do meu telefone. Quem que é essa daqui? É a número 3 e assim por diante até a oitava, porque a primeira e a nona já estão sendo preenchidas pelo número 9 e pelo número 7. Então, quem são as minhas situações? Basicamente escolher número para número 2, para a posição número 2 do meu telefone, escolher um algarismo para o número 3 para a posição número 3 do meu telefone e assim por diante até a oitava, certo? Bom, mas o que eu quero determinar não são quais são as minhas situações, mas sim quantas são, na verdade, as possibilidades de algarismos que eu tenho para colocar em cada uma delas, certo? Bom, então vamos lá.
Começando aqui, ó, pela segunda posição, aqui da esquerda pela direita. Nesse tipo de problema, vocês poderiam começar por qualquer uma das posições, não iria fazer diferença. Mas então, começando aqui pela esquerda. Quantas são as possibilidades que a gente tem nesse momento para colocar na posição número 2 de números? Bom, vejam que aqui, ó, pessoal, eu tenho apenas 8, porque eu já utilizei o 7 e o 9. Só tem essas 8 aqui, ó, que eu posso colocar na posição número 2. Então, eu tenho apenas 8 possibilidades. Então, para efeito ilustrativo, vamos dizer que eu coloco o número 1 na segunda posição, certo? Quero determinar agora quantas possibilidades eu tenho para colocar na posição 3. Mas vejam que se eu já utilizei o número 1 e eu estou trabalhando com algarismos que têm que ser distintos, certo? Eu não vou poder utilizar o 1 de novo. Bom, sabendo disso, pessoal, quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar aqui na terceira posição? Bom, se das que eu tinha 8, eu já selecionei uma delas, então quer dizer que eu tenho apenas 7 para colocar na terceira posição. Então aqui, continuando a minha construção, estou dizendo para vocês que eu escolhi o número 6 para aparecer na terceira posição, certo? Quero determinar quantas são as possibilidades que eu tenho de números para colocar aqui na quarta agora, certo? Bom, mas vejam que se eu já selecionei 2 das 8, quer dizer que eu vou ter apenas 6, certo? Eu já escolhi o 1 e o 6 daqueles 8, então eu tenho apenas 6 possibilidades. Então, construindo meu exemplo aqui, estou dizendo para vocês que eu selecionei o 2 para aparecer na quarta posição do meu número de telefone, certo? Bom, quero determinar então quantas possibilidades eu tenho para colocar na posição número 5, certo? Bom, mas se das 8 que eu tinha no início, eu já selecionei 3 delas, quer dizer que me restam quantas? 5, ok? Então, continuando a construção do meu exemplo do meu telefone aqui. Colocando 0 na quinta posição. Quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar na sexta? Bom, se eu já utilizei 4 das 8 que eu tinha inicialmente, me restam apenas 4 possibilidades para colocar na sexta posição, certo? Então, continuando meu exemplo, estou dizendo que na sexta posição estou colocando o número 3, então vem cá e tiro ele da minha lista, certo? E eu quero determinar quantas possibilidades eu tenho para a sétima posição. Bom, mas vejam o seguinte, que se das 8 eu já utilizei 5 delas, quer dizer que vai me restar apenas 3 para colocar na sétima posição, ok? Continuando meu exemplo, estou dizendo que eu estou escolhendo o número 4 para aparecer na sétima posição, ok? Então vem cá e risco 4 da lista. Bom, então me resta apenas a oitava posição, é o que eu quero determinar. Quantas são as possibilidades de números, de algarismos que me restaram para colocar na posição número 8? Bom, vejam que se das 8 eu já selecionei 6 delas, quer dizer que me restam apenas 2. Então vejam que eu fiz o que eu queria, determinei todas as possibilidades, todas as quantidades das possibilidades de situações que eu tinha, certo? E para me determinar a iteração dessas possibilidades com as dessas e assim por diante, eu tenho que fazer o produto dessas quantidades, certo? Fazendo o produto, eu obtenho isso daqui, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 2, que também é 40.320. Vejam que isso daqui também, pessoal, pode ser escrito como 8 fatorial. Apesar do 1 não estar aqui, a gente sempre sabe que um número está sempre sendo multiplicado por 1. Está implícito que tem um 1 multiplicado aqui. Então isso aqui é a mesma coisa que 8 fatorial, que é o que a gente resolveu para encontrar da fórmula anterior, da versão anterior que eu resolvi esse problema aqui. Certo? Então vejam que realmente existem 40.320 números de telefone que a gente pode formar sobre essas circunstâncias aqui. Lembrando, pessoal, que eu resolvi esse problema de duas formas distintas, com a fórmula e pelo princípio multiplicativo. Vocês podem escolher, vocês não precisam fazer das duas formas, vocês podem escolher apenas uma delas para resolver no caderno, ok? Não há necessidade de vocês copiarem as duas. E lembrando também que nesse caso aqui, ó, é interessante que vocês façam o esqueminha dos números. Esse esqueminha inicial aqui, para eu perceber que vocês entenderam a situação. Principalmente no exercício anterior, certo? Da versão anterior que eu resolvi. Nessa daqui, ó, na versão do princípio multiplicativo, basta apenas vocês me mostrarem essa tabela desse jeito que está aqui e os cálculos, que será suficiente. Ok? Pessoal, então com isso eu fechei todos os exercícios dessa semana.
Fico por aqui. Um abraço. Fui.